Enquanto eu passava de carro, eu vi meu marido entrando na casa da minha melhor amiga naquela noite. O segui e entrei na casa sem ninguém ver. Ela o estava esperando de roupão. Quando eles me viram, ficaram paralisados. Mas antes de continuar, escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Ah, e não esqueça de conferir se você já está inscrito no canal. Não era para eu estar perto da rua Maracanã naquela noite. O caminho que escolhi para voltar para casa depois de um longo dia de trabalho não era o habitual. Talvez tenha sido intuição, ou simplesmente o destino querendo que eu visse com meus próprios olhos a verdade que meu coração já suspeitava há meses. Acabara de pegar uma quentinha, faminta depois de horas cuidando da Lúcia, nossa filha de 4 anos que estivera com febre. Abaixei o vidro do carro, ansiando pelo ar fresco de São Paulo, quando meus olhos captaram um par de faróis familiares cruzando meu campo de visão. Meu estômago gelou instantaneamente. Era o carro do Pedro, meu marido de 5 anos. Eram 10 da noite e ele havia me dito que estaria em uma reunião com clientes no centro até tarde. Mas ali estava ele, a apenas 3 quarteirões de onde costumávamos passar noites estudando na faculdade. Na casa da Madalena, minha melhor amiga há mais de uma década. Desacelerei instintivamente, meu peito apertando enquanto o observava parar junto à calçada. Ele nem sequer estacionou em frente à casa dela, mas um quarteirão depois, como se não quisesse ser visto. O tipo de cuidado que alguém toma quando não quer deixar rastros. Desliguei o motor, minhas mãos apertando o volante com tanta força que achei que o couro iria rasgar. A quentinha esquecida no banco do passageiro esfriava enquanto eu assistia, paralisada, ao desenrolar da cena. Pedro saiu do carro, verificou o celular e então fez algo que congelou meu sangue nas veias. Olhou ao redor, ombros curvados numa postura culpada, antes de entrar pelo portão da casa da Madalena. Ele não bateu. Ele tinha uma chave. Naquele momento, senti como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Meu marido, o homem com quem eu construí toda a minha vida, o pai da minha filha, esgueirando-se para a casa da minha melhor amiga como um adolescente culpado. A imagem cristalizou-se na minha mente com uma clareza dolorosa. Não me lembro de ter saído do carro. Só me lembro da batida do meu coração nos ouvidos enquanto o seguia. O som do cascalho sob meus sapatos parecendo ensurdecedor na quietude da noite. Minha mão tremia quando empurrei o portão lateral que nunca fechava direito. O mesmo portão pelo qual passamos tantas vezes durante nossa faculdade, carregando livros e sonhos. Minha visão ficou em túnel. Tudo ao redor desapareceu, exceto as costas de Pedro desaparecendo no brilho quente que saía da sala de estar da Madalena. Entrei logo atrás dele, meus passos decididos apesar do tremor que percorria meu corpo. "Não tire os sapatos", disse, minha voz cortando como uma faca no silêncio. Pedro congelou no meio do movimento. Madalena estava sentada no sofá, usando um hobby de seda, as pernas cruzadas como se estivesse esperando por ele. A taça de vinho em sua mão inclinou, derramando tinto pelo chão de madeira quando ela me viu. O que se seguiu foi uma cena que jamais esquecerei. O choque nos olhos dele, o pânico no rosto dela, as desculpas patéticas, a negação frágil, e então minha explosão. Passei direto por Pedro, meus saltos batendo contra o piso de madeira como um contador regressivo para uma bomba prestes a explodir. Encarei Madalena diretamente, a mulher que segurou minha mão quando dei à luz, que enxugou minhas lágrimas em momentos difíceis, que conhecia cada segredo meu. "Você sentou na minha cozinha na semana passada", falei, cada palavra saindo como veneno. "Você olhou para minha filha enquanto ela te mostrava o desenho da tia Madá, e você sorriu. Tudo enquanto você sabia. Você me dá nojo." Os olhos dela se moveram para Pedro, implorando silenciosamente por ajuda, como se ele pudesse salvar a situação. A covardia dele naquele momento apenas confirmou tudo o que eu precisava saber. Virei-me para ele, a fúria crescendo em meu peito como uma tempestade. "E você? Você acha que é intocável? Você acha que eu nunca descobriria, nunca juntaria as peças?
Sua boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Não havia explicação que pudesse consertar o que estava quebrado. Nada que pudesse apagar a imagem deles juntos, que agora queimava permanentemente em minha mente. Esbofeteei-o com toda a força que consegui reunir. O som ecoou pelo quarto como um trovão, mais alto que qualquer palavra. Madalena ofegou, sua mão voando para cobrir a boca. Pedro cambaleou para trás, segurando a bochecha, seus olhos arregalados, como se tivesse acabado de ver um estranho em vez da mulher que esteve ao lado dele no altar 5 anos antes. Você arruinou este casamento no segundo em que entrou por aquela porta, sussurrei, minha voz tremendo de raiva contida. E você arruinou cada memória que eu já tive com ela. Parabéns. Você conseguiu trair 2 pessoas de uma vez. Madalena sussurrou algo, talvez meu nome, mas eu já estava indo embora. Meu peito ofegava, minhas mãos tremiam incontrolavelmente, mas minha mente nunca esteve tão clara. Girei nos calcanhares, agarrando minha bolsa com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos, e marchei em direção à porta. Tainá, espera. Pedro chamou, sua voz falhando como um rádio quebrado. Eu não vou. Saí da casa da Madalena descendo a calçada com o queixo erguido, mesmo enquanto minhas lágrimas borravam as luzes da rua. Peguei meu celular antes mesmo de chegar ao carro, mas não liguei para ele. Não liguei para ela. Liguei para minha irmã. Quando ela atendeu, minha voz estava surpreendentemente firme. Você estava certa. Eu vi com meus próprios olhos. Deslizei para o banco do motorista, sentindo o gosto metálico de sangue na boca por segurar os soluços. Ao sair da calçada, tive uma última visão de Pedro parado na porta, seu rosto pálido, sua mão ainda pressionada na bochecha onde eu havia deixado minha marca. Naquela noite, não apenas saí da Rua da Madalena. Deixei para trás a última parte de mim que ainda acreditava em Pedro Camargo. E enquanto as lágrimas secavam em minhas bochechas, um pensamento queimava mais forte que todos os outros. Eu o faria se arrepender de ter virado aquela chave. Quando cheguei em casa naquela noite, coloquei Lúcia para dormir sem deixar que ela visse a tempestade que se formava dentro de mim. Ela se aninhou contra seu coelhinho de pelúcia, sua respiração suave se acalmando, sem saber que seu mundo inteiro estava prestes a mudar. Vê-la dormir, tão inocente e confiante, foi a única coisa que me impediu de desmoronar completamente. Ela era minha âncora, a razão pela qual eu precisava me manter firme. Sentei-me à beira da cama, contemplando os 5 anos de casamento que agora pareciam uma elaborada mentira. Pedro e eu estávamos juntos desde a faculdade. Naquela época, ele era ambicioso, charmoso, sempre falando sobre como construiria algo grande para nós. Eu acreditei nele, acreditei em nós. Cheguei a desistir da minha vaga em um programa de pós-graduação em design porque ele me convenceu de que sua carreira em imóveis precisava mais do meu apoio. Assim que estivermos estáveis, você terá todo o tempo do mundo para estudar, ele havia prometido, segurando minhas mãos entre as suas com aquele olhar que parecia sincero. Eu comprei esse sonho. Me dediquei a fazer de nossa casa um lar, a ser a parte estável, enquanto ele corria atrás de clientes e noites longas. A ironia é que aquela casa nem era realmente dele. Era minha. A entrada veio da minha herança, depois que minha avó faleceu. Coloquei minha confiança e meu dinheiro nele, em nós. Agora, cada tijolo parecia um monumento à minha fé cega. E Madalena? Deus, Madalena. Nos conhecemos no primeiro ano da faculdade. Ela era selvagem, magnética, o tipo de amiga que podia te convencer a fazer qualquer coisa às 2 da manhã. Eu sempre pensei que equilibrava o caos dela com minha estabilidade. Ela estava lá quando Pedro e eu começamos a namorar. Ela fez um brinde no nosso casamento, lágrimas nos olhos enquanto falava sobre o amor verdadeiro. Ela estava no quarto do hospital quando Lúcia nasceu, segurando minha mão enquanto eu empurrava. Dizer que ela era minha melhor amiga parece pouco. Ela era família. Ou pelo menos eu pensava que era.
Olhando para trás, posso ver as rachaduras que eu ignorei deliberadamente. A maneira como ela tocava o braço dele um segundo a mais quando ria de suas piadas. As mensagens de texto tarde da noite que ela descartava como memes que ela simplesmente tinha que compartilhar. Eu me disse que era inofensivo, que minha melhor amiga e meu marido podiam ser próximos sem cruzar limites. Silenciei os pequenos alarmes em meu intestino, porque quem quer admitir que as pessoas mais próximas de você podem estar criando um lugar onde você não existe? Lembro-me de uma noite, não muito tempo atrás, quando Pedro chegou tarde em casa. Ele cheirava a perfume, não o meu, algo caro e forte. Quando perguntei, ele sorriu e disse que uma cliente o abraçou em um fechamento de negócio. Madalena deu uma risadinha sobre isso no dia seguinte quando mencionei, dizendo: "Pelo menos você tem um marido que as mulheres querem." Eu ri também, mesmo que algo em meu peito se contorcesse dolorosamente. Eu deveria ter sabido. Quando contei à minha irmã o que tinha visto naquela noite, ela ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou e disse: "Tainá, eu não queria ser a única a te machucar, mas eu já vi o carro dele lá antes, na casa da Madalena, mais de uma vez." O chão se abriu sob meus pés. Minha própria irmã, meu sangue, tinha guardado isso, provavelmente para me proteger. Mas ouvir aquela confirmação sobre o que vi com meus próprios olhos foi como uma lâmina se torcendo nas minhas costelas. Não era apenas traição. Era traição construída sobre anos de sacrifício, de confiança, de deixar duas pessoas segurarem as partes mais importantes da minha vida. E agora não era apenas eu em risco. Lúcia também estava nisso. Cada decisão que eu tomasse a partir daquele momento moldaria a infância dela, o futuro dela. Enxuguei o rosto, me recompus e sussurrei para mim mesma no escuro: "Chega de silêncio. Chega de desculpas." Porque o custo da traição não era apenas meu coração partido. Era a estabilidade da minha filha, o legado da minha família, minha própria dignidade. E eu não ia deixar que eles levassem mais nada. Na manhã seguinte a pegar Pedro entrando na casa da Madalena, não acordei chorando. Acordei furiosa. A tristeza já havia me queimado durante a noite, deixando algo mais afiado em seu lugar. Sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de café que esfriou em minhas mãos e mapeei meus próximos passos em minha cabeça. Por 5 anos, eu fui a mulher que o apoiou, que suavizou as arestas, que carregou o peso. Essa mulher se foi. A primeira ligação que fiz não foi para ele, foi para o banco. Nossas contas eram conjuntas, mas a herança que eu tinha investido sempre pôde ser rastreada de volta para mim. Em 1 hora, transferi tudo para uma conta separada apenas no meu nome. A mulher ao telefone confirmou a transação, sua voz alegre e completamente alheia ao terremoto emocional que eu estava atravessando. Pela primeira vez, desde a noite anterior, senti que tinha ar em meus pulmões novamente. Pedro tentaria acessar o dinheiro mais tarde e encontraria o poço seco. O pensamento me deu uma satisfação sombria que nunca havia sentido antes. A segunda ligação foi para um advogado. Não qualquer advogado, mas um recomendado pela minha prima que passou por seu próprio divórcio complicado. Ela era especializada em casos de alto valor, mulheres que precisavam de alguém implacável. Marquei uma reunião para a tarde seguinte. Contei-lhe brevemente o que tinha visto e ela não perdeu tempo com simpatia. "Se você tem evidências, nós as usaremos." "Por enquanto, documente tudo," ela disse. Seu tom direto me acalmou, me deu um objetivo. Então, veio a casa. O lugar que Pedro gostava de exibir, alegando que construiu isso para nós. Eu sabia que a escritura tinha meu nome, ligado à herança da minha avó. Tirei a pasta de documentos que mantinha guardada no arquivo, algo que Pedro costumava zombar, chamando-me de excessivamente cautelosa. Agora, esses papéis eram meu escudo. No meio da manhã, eu estava jogando roupas em malas para mim e para Lúcia. Não em uma pressa caótica, mas de forma metódica. Os vestidos favoritos de Lúcia, seu coelhinho de pelúcia,
os livros de dormir que ela pedia todas as noites, meus itens essenciais, o suficiente para nos virarmos. Não bati gavetas ou chorei sobre fotos emolduradas. Movia-me como uma mulher em uma missão. Quando Lúcia entrou no quarto, esfregando os olhos sonolentos, ela perguntou com sua voz infantil: Mamãe, vamos para algum lugar? Sim, meu amor, respondi suavemente, ajoelhando-me à sua altura. Vamos ficar com a vovó e o vovô por um tempo. Vai ser divertido. Você vai poder brincar no quintal grande deles. O sorriso dela foi suficiente para me impulsionar através da dor de empacotar minha vida. Ao meio-dia, estávamos na casa dos meus pais, na periferia da cidade. Minha mãe olhou para mim e não fez perguntas. Ela apenas abriu mais a porta e me abraçou. Meu pai ajudou a carregar as malas, silencioso, mas firme. Pude ver a decepção em seus olhos, não em mim, mas em Pedro. Ele sempre deu a Pedro mais crédito do que ele merecia. Agora, a verdade era clara para todos. Pedro deve ter notado a casa vazia na mesma hora em que acomodei Lúcia para sua soneca. Meu celular vibrou com o nome dele repetidamente. No começo, ignorei. Mas quando não parou, finalmente atendi. Onde você está? Sua voz era afiada, em pânico. Não onde você acha que eu estaria. Respondi com uma calma que me surpreendeu. Que droga, Tainá! Eu cheguei em casa e metade das suas coisas sumiram. As contas. O que você fez? O que eu deveria ter feito há muito tempo, disse calmamente. Me protegi, protegi nossa filha. Você não pode simplesmente pegar o dinheiro. Esse é nosso dinheiro. Não, Pedro. Aquele era o dinheiro da minha avó. A única razão pela qual você teve acesso a ele é porque eu confiei em você. E nós dois sabemos o que você fez com essa confiança na noite passada. Houve uma pausa, pesada e sufocante. Então, Tainá, por favor, vamos conversar. Eu não tenho nada a dizer para você agora, cortei. Você vai ter notícias do meu advogado. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos estavam firmes, meu pulso calmo. Pela primeira vez em semanas, talvez meses, eu me senti no controle. Naquela noite, sentei com minha irmã na varanda dos meus pais, o calor brasileiro caindo baixo e pegajoso. Ela me entregou um copo de suco e disse: Eu nunca te vi assim. É como se você tivesse virado uma chave. Eu tive que fazer isso, admiti. Se eu me deixasse quebrar, ele venceria. E eu não vou deixar Lúcia crescer pensando que a mãe dela era fraca. Ela apertou minha mão e ficamos em silêncio, ouvindo o zumbido das cigarras ao longe. Lá dentro, meu celular acendia com mais ligações perdidas, mais mensagens de texto frenéticas de Pedro. Acusações, desculpas, promessas. Eu não abri nenhuma delas. Deixei-o suar, deixei-o em pânico, porque enquanto ele estava lutando, eu já estava seguindo em frente. A vítima que ele pensou que poderia manipular se foi. Em seu lugar, estava uma mulher que não tinha mais nada a perder e tudo a recuperar. Na manhã seguinte, as primeiras rachaduras no pequeno mundo perfeito de Pedro já haviam começado a se espalhar. Soube o momento exato em que ele tentou usar seus cartões. Meu celular vibrou com uma notificação do banco. Transação não autorizada. Imaginei-o em alguma churrascaria cara, tentando impressionar um cliente, apenas para o garçom voltar com aquele sorriso constrangido. Pedro odiava parecer pequeno na frente das pessoas. Aquele cartão recusado o teria atingido mais fundo do que qualquer tapa que eu pudesse ter dado. Nem uma hora depois, meu celular acendeu novamente. Desta vez, não eram ligações. Era uma tempestade de mensagens. O que diabos está acontecendo com as contas? Tainá, você está exagerando. Me ligue agora. Não o fiz. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha dos meus pais com Lúcia, comendo seu cereal ao meu lado e deixei o pânico dele se acumular. Cada toque do meu telefone era a prova de que eu tinha dado o primeiro passo correto. Ao meio-dia, o nome de Madalena também apareceu. Ela teve a ousadia de me mandar uma mensagem. Tainá, podemos conversar? Por favor, vamos conversar.
como se houvesse algo a ser dito. Ela não estava arrependida por ter me traído. Estava arrependida por ter sido pega. Não me dei ao trabalho de responder. O silêncio era mais afiado do que qualquer palavra que eu pudesse jogar nela. Naquela noite, minha irmã chegou com compras. As pessoas estão falando, disse enquanto desempacotava as sacolas no balcão. Já? Perguntei, surpresa com a velocidade das notícias. Ela assentiu. Uma das colegas de trabalho da Madalena disse a uma amiga que Pedro tem andado pelo escritório dela, tentando se explicar. Ela não parece mais tão intocável. Deixei isso me penetrar. Madalena prosperava sendo a mulher que todos invejavam. A que tinha cabelo perfeito, sapatos caros, a vida que ela fazia parecer fácil. Agora, sussurros a circulavam, não de admiração, mas de nojo. E Pedro, bem, a reputação de Pedro importava mais para ele do que o oxigênio. Ele construiu sua carreira em imóveis com charme e conexões. Se essas conexões começassem a vê-lo como imprudente, não confiável, patético, seu império desmoronaria sem que eu precisasse mover um dedo. Mais tarde naquela noite, ele finalmente apareceu. Ouvi o carro dele estalar no cascalho antes de vê-lo. Meu pai chegou à porta primeiro, e a maneira como ele ficou lá, grande, silencioso, braços cruzados, fez Pedro hesitar. Preciso falar com minha esposa, Pedro disse, tentando soar autoritário. Ela não te deve nada, meu pai respondeu, sua voz baixa, mas firme. Pai, está tudo bem, disse aparecendo atrás dele. Meu coração batia forte, mas mantive minha voz firme. Eu falo com ele. Pedro parecia que não dormia há dias. O cabelo estava bagunçado, a camisa amassada, longe do homem polido que ele gostava de mostrar ao mundo. Ele tentou passar por mim para dentro de casa, mas eu bloqueei a porta. Não vamos fazer isso aqui dentro, disse firmemente. Minha filha está dormindo. Tainá, você não pode simplesmente desaparecer com minha filha, esvaziar nossas contas e agir como se eu fosse um estranho. Ele disparou, sua voz um misto de raiva e desespero. Nossa filha, corrigi, minha voz cortante. E você não tem o direito de dizer o nome dela depois de onde eu te encontrei na outra noite. A boca dele se abriu, mas não deixei que preenchesse o silêncio. Você mentiu para mim, você mentiu para a Lúcia, você estava na casa da Madalena com uma chave na mão. Você entende o que isso significa? Você não apenas quebrou votos, você quebrou nossa família. Sua voz falhou então, o desespero se infiltrando. Eu cometi um erro. Ok, eu errei. Mas você não pode me punir assim. As pessoas já estão sussurrando. Clientes estão desistindo. Não é problema meu, cortei friamente. Você deveria ter pensado nisso antes de se esgueirar com minha melhor amiga. Sua mandíbula se apertou, seus olhos se movendo de volta para a garagem onde seu carro estava estacionado. Por um segundo, vi o brilho do homem que eu uma vez amei. Mas ele se foi tão rapidamente quanto veio, substituído pela versão egoísta e encurralada que eu agora reconhecia claramente. Eu vou consertar isso, ele disse finalmente, quase como se estivesse convencendo a si mesmo. Apenas volte para casa e podemos resolver isso. Não, disse simplesmente. Este não é mais o seu jogo, Pedro. Você não define as regras. Você terá notícias do meu advogado em breve. O peso das minhas palavras pareceu atingi-lo de uma vez. Ele tentou me alcançar, mas dei um passo para trás e fechei a porta. Meu pai ficou do outro lado, silencioso, mas orgulhoso. E pela primeira vez senti que não estava lutando sozinha. Naquela noite, enquanto colocava Lúcia na cama na casa dos meus pais, percebi que a mudança já havia começado. Pedro estava desmoronando. Madalena estava se debatendo e as pessoas ao nosso redor estavam começando a ver a verdade. Meu silêncio era mais alto do que qualquer confronto poderia ter sido, e isso era apenas o começo. A mãe de Pedro insistiu em hospedar o jantar de domingo naquela semana. Normalmente, eu teria evitado. Por que passar por sorrisos educados e conversas falsas quando as feridas ainda estavam sangrando?
Mas então pensei sobre isso. Um jantar de família não era apenas uma refeição. Era uma plateia. Os pais de Pedro, seus irmãos, suas tias, as mesmas pessoas que pensavam que ele não podia fazer nada de errado. Se houvesse um palco para arrancar a máscara, era este. Vesti-me de forma simples. Sem maquiagem chamativa, sem sorriso forçado. Apenas eu, firme e calma, com uma pasta escondida dentro da minha bolsa. Minha irmã veio para me apoiar. Sua presença uma âncora silenciosa ao meu lado. Quando entramos na sala de jantar da família Camargo, as cabeças se viraram, sussurros voaram pela mesa como estática. Pedro já estava lá, sentado ao lado do pai, parecendo que não dormia há dias. Madalena não estava à vista, mas sua ausência já dizia o suficiente. Tainá, a mãe de Pedro disse calorosamente, levantando-se para beijar minha bochecha como se nada tivesse acontecido. Seus olhos se moveram para minha irmã, curiosos. Eu não tinha certeza se você viria. Eu também não, respondi friamente, sentando-me. Meu olhar se fixou em Pedro. Ele olhou para todos os lugares, menos para mim. O jantar começou em um silêncio tenso. Pratos tilintaram. Conversa fiada tropeçou. O pai de Pedro tentou manter a conversa leve, mas o ar estava denso com a verdade que ninguém queria dizer. Finalmente, Pedro pigarreou, sua voz fraca. Tainá, talvez devêssemos conversar em particular, ele murmurou. Não, disse firmemente, alto o suficiente para a mesa inteira ouvir. Vamos conversar bem aqui. O quarto congelou. Facas pairaram sobre os pratos. O pai dele franziu a testa. O que está acontecendo? Peguei a pasta da minha bolsa e a deslizei sobre a mesa. Isto, disse. Minha voz não vacilou. O rosto de Pedro perdeu a cor. Não. Abri a pasta, tirando capturas de tela impressas, mensagens entre Pedro e Madalena, fotos com carimbo de tempo, registros de chamadas. Eu os espalhei como cartas em um jogo de pôquer, um por um para todos verem. Sussurros de choque percorreram a mesa. A mãe de Pedro cobriu a boca, sussurrando. Meu Deus! Pedro se lançou para a frente, tentando pegar os papéis, mas fui mais rápida. Pressionei minha palma sobre eles. Nem tente. Você mentiu para mim por meses, para todos nesta mesa. E enquanto eu estava criando nossa filha, você estava se esgueirando para a cama da Madalena. O silêncio se quebrou. Sua tia sussurrou para seu primo. Seu irmão balançou a cabeça em desgosto. A mandíbula de seu pai se apertou, veias saltando em sua têmpora. A voz de Pedro falhou. Você está me humilhando. Ri, um som curto e amargo. Você se humilhou no momento em que traiu sua esposa com a melhor amiga dela. Tudo o que estou fazendo é garantir que as pessoas que te defenderam vejam exatamente quem você é. Tainá, pare, ele sussurrou desesperado. Nós podemos resolver isso. Você não precisa arrastar todos para isso. Inclinei-me para a frente, minha voz afiada como vidro. Eles se arrastaram para isso quando te apoiaram como um garoto de ouro. Quando me disseram para ser paciente com suas longas horas ou para confiar em sua ambição. Bem, aqui está a verdade. Sua ambição era a Madalena, e você viverá com isso. O pai dele finalmente falou, sua voz como um trovão. Isso é verdade? Pedro gaguejou. Pai, É complicado. Complicado? Cortei. Não, Pedro. Foi simples. Você a escolheu. Você escolheu queimar tudo o que eu construí com você. E agora você vai encarar as cinzas. O pai de Pedro bateu a palma da mão na mesa, fazendo os talheres pularem. Saia. A cabeça de Pedro se virou para ele. O quê? Você me ouviu, seu pai latiu. Saia da minha casa, da minha vista. Você desgraçou esta família. O quarto ficou em silêncio novamente. O único som, a respiração trêmula de Pedro enquanto ele se levantava da cadeira. Ele olhou para mim, implorando com os olhos, mas não vacilei. Levantei-me, recolhendo os papéis, colocando-os de volta na pasta.
E então proferi a frase que eu sabia que viajaria muito além daquela sala de jantar. Pedro Camargo pensou que poderia trair sua esposa com a melhor amiga dela e ainda manter o respeito de sua família. Mas respeito não é algo que você implora, é algo que você ganha, e você acabou de perdê-lo para sempre. A tia Ana engasgou. Seu irmão murmurou: "Caramba!" As palavras ficaram no ar como fumaça, queimando e inesquecíveis. Pedro tropeçou em direção à porta, seus ombros caídos, o olhar de seu pai queimando em suas costas. Ninguém o seguiu, ninguém o defendeu. Até mesmo sua mãe ficou congelada, suas mãos tremendo enquanto ela olhava para o assento vazio onde seu filho estivera. Peguei meu copo de água, dei um gole e o coloquei de volta. "Agora", disse calmamente. "Alguém pode passar o pão?" A tensão se quebrou, substituída por um silêncio atordoado que dizia tudo. Eu tinha feito o que vim fazer. Tirei a máscara de Pedro na frente das pessoas que ele mais queria impressionar. Os sussurros se espalhariam, a frase ecoaria, e a imagem cuidadosamente polida de Pedro nunca se recuperaria. E enquanto eu saía daquela casa com minha irmã ao meu lado, eu sabia de uma coisa. Este era apenas o segundo ato. A verdadeira destruição estava apenas começando. Pedro sempre foi obcecado por aparências. Mesmo enquanto nosso casamento desmoronava, eu sabia que ele tentaria recuperar sua imagem. E como esperado, ele foi a público. Começou com uma postagem no Facebook, um parágrafo longo e confuso sobre mal-entendidos, sobre como o casamento é complicado e como certas pessoas estavam distorcendo a narrativa. Ele não me nomeou, mas todos sabiam de quem ele estava falando. Então ele dobrou a aposta com stories no Instagram, fotos dele na academia, parecendo focado com legendas sobre se manter forte em tempos difíceis. No começo, eu ri. Era tão transparente, tão desesperado, mas então vi os comentários. Algumas pessoas, principalmente seus amigos de bebedeira e alguns colegas de trabalho superficiais, estavam realmente o defendendo. "Todos nós cometemos erros. Não deixe que ela te derrube, mano." Foi então que percebi que ele não estava apenas se debatendo. Ele estava tentando reescrever a história. E se eu ficasse quieta, a versão dele se espalharia. Então eu não fiquei quieta. Comecei pequeno. Uma foto da minha mão segurando a da Lúcia com a legenda: "Algumas pessoas valorizam a família, outras apenas fingem." Não era direto, mas todos sabiam. As curtidas jorraram, comentários de apoio inundando mais rápido do que eu esperava. As pessoas queriam ficar do meu lado. Elas só precisavam que eu lhes desse algo para se agarrar. No dia seguinte, meu advogado ligou. "Se ele já está indo a público, precisamos nos adiantar. Você tem evidências que podemos liberar?" Abri a pasta que eu carregava desde aquele jantar na casa dos pais dele. Capturas de tela, mensagens de voz, a foto do carro dele estacionado do lado de fora da casa da Madalena à meia-noite. Provas empilhadas mais altas do que o ego dele. "Sim", disse. "Eu tenho tudo." Nós não vazamos tudo de uma vez. Isso teria sido bagunçado, esquecível. Nós soltamos aos poucos, uma peça de cada vez. Primeiro, uma captura de tela de Pedro mandando uma mensagem para Madalena: "Ela está dormindo. Eu vou aí agora." Então, alguns dias depois, uma mensagem de voz onde sua voz era inconfundível: "Não conte para a Tainá. Ela vai me deixar se descobrir." Cada gota caía como uma bomba. As pessoas faziam capturas de tela, repostavam, sussurravam. A hashtag começou então. Ir no Team Tainá. Alguém até fez um vídeo no TikTok com montagens de minhas fotos de casamento em contraste com as mensagens de texto dele para a Madalena. Ele viralizou da noite para o dia. Pedro entrou em pânico. Ele me ligou com a voz frenética: "Por que você está fazendo isso? Você está me arruinando." "Não, Pedro", disse friamente. "Você se arruinou. Eu estou apenas acendendo as luzes para que todos possam ver isso." Mas não era mais só eu. Madalena também começou a rachar sob o peso.
A empresa dela a afastou discretamente depois que clientes começaram a enviar e-mails sobre comportamento não profissional. Ela tentou postar uma selfie chorosa sobre amizades tóxicas e ser mal interpretada. A internet a despedaçou. "Você não é mal interpretada", um comentário dizia. "Você é uma destruidora de lares." Outro: "Imagine trair sua melhor amiga e uma menininha. Que vergonha." Madalena deletou sua conta 2 dias depois. Enquanto isso, Pedro dobrou a aposta, pensando que se ele fosse maior, poderia virar a história. Ele se reservou em um podcast local, um cara que amava drama e se chamava de Contador da Verdade. Pedro sentou-se na frente de um microfone, espalhando suas mentiras. "Ela pegou meu dinheiro. Ela virou minha própria família contra mim. Eu estava preso em um casamento sem amor e a Madalena era apenas uma fuga." Eu assisti ao clipe com minha irmã, a fúria fervendo no meu peito. "Sem amor?" murmurei. "Ele me implorou para termos outro bebê 6 meses atrás." Minha advogada sorriu gravemente. "Ótimo. Deixe-o continuar falando. Quanto mais ele se retorcer, mais fácil será de quebrá-lo." E então veio o golpe de nocaute. Uma amiga minha que trabalhava em TI puxou um backup do antigo celular da Madalena antes que ela o limpasse. Escondido lá estava um vídeo, granulado, mas claro o suficiente. Pedro na cozinha da Madalena, rindo, se gabando. "Ela nunca vai me deixar. Ela é muito mole. Eu tenho o dinheiro dela, a filha dela, a vida inteira dela nas minhas mãos." Quando esse clipe chegou à internet, acabou. A reação foi imediata e brutal. As hashtags ficaram em alta nacionalmente por 2 dias. As pessoas não apenas sentiram pena de mim, elas o desprezaram. Memes surgiram com o rosto dele sob as palavras "muito mole." Restaurantes cancelaram seus eventos de networking. Até mesmo seu próprio irmão postou: "Não acredito que compartilhe o sangue com este palhaço." Pedro ficou recluso depois disso. Seu Instagram desapareceu. Suas ligações diminuíram, mas o dano já era permanente. O nome dele, antes ligado ao sucesso e ao charme, agora estava ligado à traição, arrogância e queda. O golpe final veio de seu pai. A família Camargo sempre se orgulhou de sua reputação impecável no mercado imobiliário de São Paulo. Quando o escândalo de Pedro chegou aos blogs de notícias, seu pai divulgou um comunicado: "Pedro Camargo não representa mais os negócios de nossa família. Nós apoiamos Tainá e Lúcia." Eu li 2 vezes, atordoada. O homem que uma vez me disse para ser paciente com as longas horas de Pedro, agora estava publicamente do meu lado. Naquela noite, sentei na varanda dos meus pais com Lúcia, adormecida lá dentro, navegando pelas mensagens de apoio de estranhos. Não me senti triunfante. Ainda não. Senti-me firme, como se estivesse finalmente pilotando o navio em vez de me agarrar aos destroços. Pedro queria uma guerra de relações públicas. Ele a teve, e agora seu rosto estava em todos os lugares. Não como uma estrela em ascensão, mas como o conto de advertência de um homem que pensou que poderia trair, mentir e se gabar pela vida sem consequências. E a melhor parte: este era apenas o começo de sua verdadeira ruína. Os tribunais eram os próximos. No dia em que entramos no tribunal, Pedro ainda pensava que poderia se safar de tudo com seu charme. Ele vestiu um terno bem cortado, penteou o cabelo para trás e carregava aquele sorriso de lado que ele usava para fechar negócios imobiliários. Mas o sorriso de lado desapareceu no momento em que minha advogada colocou suas pastas. Pastas grossas cheias de recibos, capturas de tela, escrituras e registros de contas. Ele pensou que isso seria uma negociação. Não foi. Foi uma execução. A juíza revisou o caso com desapego frio, mas eu vi a maneira como suas sobrancelhas se levantaram quando ela leu as evidências. As capturas de tela de suas mensagens de texto tarde da noite para Madalena, os registros financeiros mostrando como ele escoou fundos conjuntos para escapadas de fim de semana e presentes que não eram meus. Cada peça era um prego em seu caixão.
Quando Pedro tentou argumentar, sua voz vacilou. Meritíssima, Tainá está exagerando. Ela é vingativa e está tentando me afastar da minha filha. Minha advogada nem piscou. Ela deslizou o clipe de vídeo para a frente, ele se gabando na cozinha da Madalena sobre ter meu dinheiro e minha vida em suas mãos. O tribunal ficou em silêncio enquanto suas próprias palavras ecoavam nas paredes. Pedro baixou o olhar, seu rosto queimando em vermelho. A decisão da juíza foi rápida. Guarda exclusiva para mim. Pensão alimentícia em um nível que o esgotaria financeiramente. A casa oficialmente transferida para o meu nome. E porque minha herança havia financiado a maioria de nossos bens, Pedro saiu com pouco mais do que a roupa do corpo. Fora do tribunal, ele tentou uma última vez. Tainá, por favor, não faça isso. Não pegue tudo. Eu o olhei diretamente nos olhos. Você já pegou tudo de mim quando entrou na casa da Madalena. Isso sou apenas eu pegando de volta. Ele não teve resposta. A partir daquele dia, a queda livre acelerou. A empresa de seu pai cortou formalmente os laços, e sem o nome Camargo por trás dele, os clientes de Pedro evaporaram. Os negócios desmoronaram. Seu rosto, uma vez estampado em anúncios imobiliários brilhantes em São Paulo, foi discretamente substituído. Seu telefone parou de tocar com oportunidades. Ele apenas tocava com cobradores de dívidas. Enquanto isso, o colapso de Madalena foi igualmente brutal. Depois de perder o emprego, ela tentou se apoiar em Pedro. Mas Pedro sem dinheiro era apenas mais um fardo. Os sussurros em seu círculo social ficaram mais altos. Amigos com quem ela costumava festejar evitavam suas ligações, e as mulheres que a invejavam agora viravam as costas. Trair-me não a tinha tornado poderosa, tinha-a tornado radioativa. Uma noite, minha irmã me enviou uma captura de tela da nova postagem de Madalena no Facebook. Uma foto borrada de embalagens de quentinha e uma garrafa de vinho vazia com a legenda: recomeçar é mais difícil do que parece. Os comentários abaixo não eram de simpatia, eram de julgamento, duros e cortantes. Talvez não recomece dormindo com o marido da sua melhor amiga. Ela a deletou em horas. Pedro acabou se mudando para um apartamento apertado na periferia da cidade. Sem porteiro, sem bancadas de mármore, sem piscina na cobertura, apenas tinta descascando e paredes finas. Longe da vida que ele uma vez ostentava. Ouvi de um conhecido em comum que ele penhorou sua coleção de relógios para pagar o aluguel. O homem que uma vez se gabou de ser intocável, agora estava na fila de lojas de desconto, esperando que ninguém o reconhecesse. Lúcia se adaptou melhor do que eu poderia ter esperado. Ela era muito jovem para entender toda a bagunça, mas sabia o suficiente. Uma noite, depois de uma história para dormir, ela sussurrou: "Mamãe, você não chora mais." Eu beijei sua testa e sorri. "Isso é porque eu sou forte agora, meu amor, para nós duas." A família que uma vez me disse para ser paciente com Pedro agora se uniu em torno de mim. O próprio pai dele ligou para pedir desculpas. Desculpas genuínas por defender seu filho por tanto tempo. "Eu o criei errado", ele admitiu, sua voz pesada de vergonha. "Mas você é a forte." Ouvir essas palavras pareceu um encerramento que eu nunca pensei que teria. Quanto a Pedro, suas ligações mudaram de raiva para patéticas. Primeiro, ele me acusou de destruí-lo. Então, quando o silêncio se estendeu por muito tempo, ele implorou: "Apenas me deixe ver a Lúcia. Eu vou mudar. Eu farei qualquer coisa." Mas a ordem judicial era clara: visitas supervisionadas apenas. E mesmo essas ele lutava para pagar. Eu não o odiava mais. O ódio consumia energia, e eu estava exausta de dar isso a ele. O que eu sentia era uma indiferença mais fria. O golpe final veio quando ouvi que Madalena também o havia deixado. Ela arrumou as malas e desapareceu, indo atrás de alguma nova vida em outra cidade. Ela o usou da mesma forma que ele me usou. E quando o poço secou, ela saiu. Pedro estava sozinho,
despojado de dinheiro, família, respeito e até mesmo da mulher pela qual ele sacrificou tudo. Eu estava livre. Saindo do tribunal naquele último dia, segurando a mão de Lúcia, senti o peso sair dos meus ombros. Eu tinha perdido anos, lágrimas e confiança, mas eu tinha ganhado algo inabalável: o controle sobre minha vida novamente. Pedro havia sido desmontado peça por peça até que nada restasse além das ruínas do homem que pensou que me possuía. E enquanto aquelas portas do tribunal se fechavam atrás de mim, eu sabia de uma coisa com certeza. A história dele havia acabado. A minha estava apenas começando. Eu não tinha planejado ver Pedro novamente depois da decisão do tribunal, depois das consequências. Eu pensei que a última vez que o olharia nos olhos seria naquele tribunal onde a juíza o despojou de guarda e dignidade em uma única varredura. Mas a vida raramente funciona da maneira que esperamos. Era uma quinta-feira cinzenta quando recebi a ligação. Minha advogada me disse que Pedro havia solicitado uma visita supervisionada com a Lúcia, mas ele não havia aparecido no centro designado. Em vez disso, ele perguntou se eu me encontraria com ele. Apenas por 5 minutos, ele disse. Eu quase recusei, mas algo em mim precisava ver o fim com meus próprios olhos. Não através de papelada, não através do silêncio. Cara a cara. Então, eu dirigi até o apartamento sujo que ele agora chamava de lar. O prédio cheirava a cigarros velhos e mofo. Os tapetes do corredor estavam manchados, o tipo de lugar que Pedro uma vez teria zombado se passássemos de carro. Agora era a realidade dele. Ele abriu a porta antes mesmo que eu batesse, como se estivesse parado ali esperando. Seus olhos estavam vazios, sua pele pálida. Ele não era o homem com quem me casei. Ele nem era o homem que me traiu. Ele era menor, encolhido, como se o mundo tivesse pegado de volta tudo o que ele uma vez roubou. Tainá, ele disse suavemente, sua voz rouca. Obrigado por vir. Eu entrei sem responder. O apartamento estava vazio, apenas um sofá com um rasgo no tecido, uma mesa com uma única cadeira, caixas empilhadas no canto, sem fotos, sem decorações, nenhum único vestígio de Madalena. Ele gesticulou para o sofá. Sente-se, por favor. Eu continuei de pé. Diga o que você precisa dizer. Seus ombros caíram. Eu sinto muito. Eu ri, um som agudo e sem humor. Agora, depois de tudo, depois de me arrastar por mentiras, por tribunal, por humilhação pública, você finalmente encontra a palavra desculpa. Ele esfregou o rosto com as 2 mãos. Eu fui estúpido. Eu pensei que poderia ter tudo. Você, a família, a casa e Madalena. Eu pensei que era intocável. Mas olhe para mim agora. Ele gesticulou pelo apartamento, sua voz falhando. Eu não tenho nada. Isso não é verdade, eu disse calmamente. Você ainda tem a única coisa que você construiu sozinho, suas consequências. Ele estremeceu como se eu o tivesse esbofeteado novamente. Tainá, por favor, eu perdi tudo. Meu emprego, minha reputação, minha família. Até mesmo Madalena se foi. Ela me deixou. Eu não tenho notícias dela há semanas. Eu nem sei onde ela está. Eu inclinei a cabeça, estudando-o. E isso te surpreende? Ela nunca ia ficar depois que o dinheiro secasse. Ela te usou da mesma forma que você me usou. Seus olhos lacrimejaram, e por um segundo eu vi a versão infantil de Pedro, pela qual eu me apaixonei. Vulnerável, desesperado. Eu sinto falta da Lúcia, ele sussurrou. Por favor, me deixe vê-la. Eu farei qualquer coisa. Eu apertei o meu aperto na minha bolsa. Você teve a chance de colocá-la em primeiro lugar. Todas as noites que você saiu por aquela porta, cada mentira que você contou, cada vez que você escolheu Madalena em vez de nós, você escolheu este resultado. Ela não precisa de um pai que valorize o ego dele mais do que a estabilidade dela. Ela precisa de segurança. Ela precisa de consistência. E essa sou eu. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Ele se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos.
Eu não sei como viver assim, ele murmurou. Eu não sei quem eu sou sem você. As palavras cortaram mais fundo do que eu esperava. Uma vez, essa frase poderia ter me abalado, me feito dar uma segunda chance, mas não mais. Agora, apenas soava como a verdade de um homem que tinha construído sua identidade em mentiras. Você não sabe quem você é, eu repeti, minha voz firme. Isso é porque cada versão sua foi construída nas costas de outra pessoa. Nas minhas, nas da Madalena, nas do seu pai, você nunca construiu nada real. Ele levantou a cabeça, olhos vermelhos. Não podemos recomeçar? Por favor, eu serei diferente, eu juro. Eu balancei a cabeça lentamente, deliberadamente. Não, Pedro. Você não pode desfazer o dano. Você não pode apagar a noite em que eu te segui até a casa da Madalena, ou a maneira como você se gabou de ser dono da minha vida. Você não pode reconstruir a confiança a partir de escombros. Você é o arquiteto da sua própria destruição, e eu acabei de ficar nas ruínas com você. Ele soltou um soluço, enterrando o rosto nas mãos novamente. Seus ombros tremiam, seu corpo se dobrando sobre si mesmo. Pela primeira vez, eu o vi não como meu marido, não como meu traidor, mas como um homem quebrado, derrubado por suas próprias escolhas. Eu me virei para a porta. Ele me chamou, sua voz desesperada e falhando. Tainá, por favor, não me deixe assim. Eu parei com a mão na maçaneta e olhei para trás uma última vez. Eu já te deixei na noite em que eu te vi entrando na casa da Madalena. Tudo depois disso foi apenas eu recuperando o que você tentou roubar. Adeus, Pedro. E então eu saí, fechando a porta atrás de mim com uma finalidade que ecoou em meu peito. O corredor cheirava a cigarros e mofo, mas para mim era ar fresco. Liberdade. Eu não olhei para trás. 6 meses depois, eu mal reconheci a mulher no espelho. As olheiras sob meus olhos haviam desaparecido, substituídas por um brilho que eu não via há anos. Minhas manhãs não eram mais cheias de pavor, esperando que Pedro entrasse com desculpas. Em vez disso, eram preenchidas pelas risadas da Lúcia, pelo barulho de pratos de café da manhã e pela satisfação silenciosa de saber que eu havia reconstruído algo sólido. Comecei meu próprio negócio de decoração para imóveis. Parecia poético. Enquanto a carreira de Pedro desmoronava, a minha florescia. Os clientes amavam meu toque, a maneira como eu podia transformar um espaço vazio em algo quente e acolhedor. A notícia se espalhou rapidamente e, em poucos meses, eu tinha mais trabalho do que podia administrar. E pela primeira vez na minha vida adulta, o sucesso era exclusivamente meu. Lúcia também prosperou. Ela se adaptou à pré-escola como uma campeã, fazendo amigos, trazendo para casa obras-primas de pintura a dedo que eu prendia orgulhosamente na geladeira. Ela ainda perguntava sobre o pai dela às vezes, da maneira inocente que as crianças fazem. Eu lhe contava a verdade, suavizada para seu pequeno coração. O papai cometeu erros, mas a mamãe está aqui, e você está segura. Isso era o suficiente para ela. E honestamente, era o suficiente para mim também. De vez em quando, eu ouvia sussurros sobre Pedro. Como ele tinha sido visto em bares parecendo mais magro, mais velho. Como Madalena havia ressurgido em outra cidade, já ligada a alguém novo. Nenhum dos dois importava mais. Eles eram fantasmas na minha história. Sombras de uma vida que eu tinha deixado para trás. Uma noite, enquanto Lúcia brincava no quintal com suas primas, eu sentei na varanda assistindo o céu de São Paulo ficar rosa e dourado. Minha irmã se encostou no corrimão ao meu lado. Você ainda pensa nele? Ela perguntou. Não realmente, eu disse, surpreendendo-me com a verdade disso. Ele é como uma velha cicatriz. Eu sei que está lá, mas não dói mais. Ela sorriu suavemente. Você é mais forte do que eu já te vi ser. E eu era. Não porque eu não tinha sido quebrada, mas porque eu tinha me reconstruído pedaço por pedaço. A traição me desnudou, mas também me deu clareza. Eu não vivia mais para manter um homem feliz.
Não silenciava mais alarmes em meu instinto para manter a paz. Eu confiei em mim mesma novamente. Enquanto o sol se punha abaixo do horizonte, eu pensei naquela noite do lado de fora da casa da Madalena. A imagem de Pedro se esgueirando pelo portão dela, acreditando que era intocável. Aquela noite parecia o fim de tudo. Agora eu via de forma diferente. Era o começo. Porque às vezes a destruição limpa o terreno para algo mais forte. Às vezes, perder o que você pensou que não poderia viver, sem mostra exatamente do que você é capaz. Olhei para a Lúcia, seus cachos balançando enquanto ela corria descalça pela grama, suas risadas ecoando pelo ar quente da noite. Aquele som era minha canção de vitória. Mais alta que hashtags, mais alta que decisões de tribunal, mais alta que os por favor de Pedro. Eu respirei fundo. O tipo de respiração que te enche de paz de dentro para fora. Pela primeira vez em anos, eu me senti livre. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Essa história foi difícil de compartilhar, mas espero que tenha tocado você de alguma forma. Conte nos comentários. O que você faria diferente no meu lugar? E não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir que é possível recomeçar depois da traição.